estava aqui pensando numa história maravilhosa, rica em aprendizado da Bíblia. Uma das histórias que eu sou apaixonada. E nessa história, eu gostaria de inicialmente falar de uma personagem que não é a principal, muitas vezes esquecida. Para ser sincera, eu já tenho bons anos de caminhada com o Senhor e eu não me recordo de ter ouvido ninguém falar sobre ela. É claro que no passado pode ter alguém pregado, porque mas nesses anos todos que eu estou como pastora e acompanhando, eu ainda não ouvi ninguém falar especificamente dessa personagem. É uma menina de Israel, que foi capturada, levada cativa para a Síria. E essa menina, ela se manteve o seu amor por Deus, pelo seu povo, manteve-se pura. Quando nós lemos, verificamos que ela tinha o fruto do Espírito: bondade, alegria, paz, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ela foi capaz de amar aquele que a levou cativa, um general. É claro que esse general estava cumprindo a sua função, mas essa menina conseguiu perdoá-lo, conseguiu ter um amor gigantesco por ele. E nós estamos falando aqui de Naamã e da sua serva. Me impressiona a atitude dessa menina, me impressiona como que ela teve condição emocional, como que ela foi resiliente, como que ela foi generosa, como ela viveu no meio de um outro povo, com uma cultura totalmente diferente da dela, como que ela conseguiu guardar a sua pureza, a sua bondade, como que ela conseguiu guardar os princípios do Deus que ela servia. É tão interessante que mesmo à distância, mesmo sabendo o que aquele homem fez com o seu povo, com a sua cidade, com a sua nação, mesmo conhecendo e sabendo do que era capaz os sírios, ela se manteve fiel ali, como Daniel também, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como eles se mantiveram puros e fiéis a Deus no meio de um povo totalmente pagão. E Daniel, ele demonstrou fidelidade. Aqueles que foram os que o capturou, os que levaram ele como prisioneiro, separando ele da sua família, de tudo aquilo que ele amava, como essa menina também. Mas algo que me impressiona também é que esse general, capaz de matar, capaz de dominar, levar essa menina para casa, ele conquistou também o carinho dela. Ele conquistou o respeito dela, a admiração dela. Porque na realidade, ele estava em uma função, mas não era o que ele era. Ele não conhecia o Deus que ela conhecia. Ele conhecia outros deuses. Ele foi criado numa cultura totalmente diferente. E essa menina, lá em Provérbios 15:12, ou 12:15, diz para que ninguém abandone a graça de Deus. E essa menina, ela manteve firme ali com o Senhor, com Deus. Ela manteve firme a graça de Deus sobre a vida dela. E continua dizendo para que as pessoas tenham cuidado. Que elas, em Provérbios, continua falando para que as... Gente, tá errado. Tem nada a ver com Provérbios. Eu não sei porque que na minha cabeça aqui tá Provérbios. Não é Provérbios, é Hebreus 12:15. Me perdoa, não tem nada a ver. Mas isso da gente ficar gravando assim, acontece essas coisas, sabe? Então vocês me perdoam. Guarda aí, Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 é que fala que todo mundo tem que ter o cuidado para não perder a graça de Deus. E também diz para que as pessoas devem ter cuidado para não se tornarem como uma planta amarga por causa da mágoa dentro do seu coração. Porque ela pode se tornar uma planta amarga que pode prejudicar as pessoas que estão ao redor com o seu veneno. E essa menina, ela não permitiu que a mágoa, o ressentimento, a dor,
a ferida, né? Porque com certeza ela viu as pessoas que ela amava sendo mortas, ela viu a agressividade daquele general, mas ela não permitiu que essa mágoa permanecesse no coração dela, que o ressentimento permanecesse. Maior era o amor de Deus por ela. E assim, ela conhecendo o amor de Deus, ela foi capaz de amar aquele homem, aquele general. Aquele general, eu creio que vocês conhecem a história, ele estava com lepra. Ele estava com lepra. Ele era um general, um homem admirado na sua nação, respeitado. E a lepra naquela época, queridos, não tinha cura. Era uma doença infecciosa que dava na pele. E as pessoas, elas iam perdendo e se tornando horrorosas, porque perdia o nariz, a orelha, né? Os dedos e por aí vai. E a pessoa, quando tinha lepra, ela era totalmente isolada do convívio das outras pessoas. Muitas delas, quando nós vemos alguns filmes, elas moravam em cavernas bem distante da cidade. Mas ele estava ali, na casa dele. Ele era um general e ela, sua serviçal. Ela chega para sua patroa e diz assim: ah, se o meu patrão, se o general, ele fosse a minha terra, lá tem um profeta de Deus, um homem de Deus que pode curá-lo. Querida, é tão tremendo isso. Se nós pararmos para analisar, pensa, ela era uma serviçal. Ela veio cativa. Ela veio para um cativeiro. A terra dela foi conquistada. E, no entanto, esta senhora ouve, presta atenção no que ela estava falando. Se essa menina também não tivesse dado o respeito, a admiração da sua patroa por ela, porque com certeza ela tinha um testemunho tremendo e a sua patroa a ouviu. Se ela não tivesse ouvido, prestado atenção, visto o comportamento dessa menina, ela iria simplesmente dizer: ei, que baboseira é essa? Nós temos vários deuses aqui. Se os nossos deuses não conseguiu curar meu esposo, você acha que o seu Deus, o seu deusinho, do seu povinho, vai conseguir? Mas não. Ela testemunhou. Ela falou. Ela viveu uma vida de amor a Deus. E aí essa mulher, essa esposa, chega até o seu esposo, o general, e fala com ele: querido, na terra da nossa serviçal, lá não cita o nome dela, tá? Não cita o nome da moça. Existe lá um profeta, um homem de Deus, e ela disse que se você for lá, você será curado. Ele então, imediatamente ele se prepara, ou seja, ele também a conhecia. Ele sabia que ela não brincava, que ela era uma pessoa de respeito, uma pessoa que falava a verdade e uma pessoa que o amava também. E aí ele vai até o rei, ao rei da Síria, e pede autorização ao rei da Síria: olha, eu quero ir lá em Israel. Eu quero, porque ela me disse, ela falou com a minha esposa, e a minha esposa falou comigo que lá existe um homem de Deus e que se eu for lá, ele pode me curar. Queridos, esse general, ele demonstra que isso é um homem bom, porque essa menina se preocupou com ele. E o rei imediatamente o liberou para ir e ainda fez uma carta para o rei de Israel. Ele fez isso e mandou presentes para o rei e falou: olha, aqui está indo o meu general e eu quero que você o cure. Eu estou mandando ele para ele ser curado aí. Ele também acreditou no que a menina disse. Oh, isso é maravilhoso, gente. Quando nós podemos testemunhar com a nossa vida quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Como você tem testemunhado? As pessoas ao seu redor têm olhado para você e visto Jesus? Visto que a sua vida brilha como Jesus? As pessoas confiam em você, naquilo que você fala? Elas acreditam no que você fala? O seu testemunho no seu trabalho é tão grande a ponto do seu chefe confiar naquilo que você diz? Pensa sobre isso. Seus familiares
Qual está sendo o impacto, a sua conversão? Como que está sendo o seu impacto na vida das pessoas? E você que ainda não conhece o Senhor, você precisa conhecê-lo como essa menina. Porque quando se conhece o Senhor, a nossa vida não é mais a mesma. Ela é impactada, transformada pelo poder e pelo amor de Deus. Essa menina fez toda a diferença. Tudo que nós vamos ver daqui para frente foi por causa de uma atitude desta menina, dela conhecer Deus, conhecer o profeta e saber do que Deus era capaz de fazer. Tudo aconteceu porque ela teve um coração generoso, capaz de passar por cima de tudo que ela havia sofrido antes e de perdoar. Jesus nos disse para perdoar. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que todos nós conhecemos, fala para que nós devemos perdoar. Porque se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos abrir o nosso coração. A mágoa, ela destrói. O ressentimento destrói. O ressentimento faz com que o seu rosto fique triste, abatido. Você começa a adoecer não só emocionalmente, mas fisicamente. É um peso ficar carregando a mágoa. E essa menina, ela se libertou da mágoa. Ela era livre. Ela estava num cativeiro, mas ela era tão livre a ponto de perdoar aquele que a fez prisioneira, a ponto de amá-lo com um amor incondicional. Independente se ele iria soltá-la, levá-la ou não, ela não se preocupou com isso. Ela não preocupou o que ia acontecer com ela, ela preocupou com ele. Ela o amou. Gente, vocês já pararam para pensar que amor é esse dessa menina? Ela estava como uma serviçal na casa dele. Ela era uma prisioneira de guerra. Ela servia, mas ela não permitiu que a mágoa entrasse em seu coração, que o ódio entrasse no seu coração. Ao contrário, ela deixou que a fidelidade, a mansidão, o amor, a benignidade, a paz, o domínio próprio entrasse e invadisse o seu coração, mesmo sem ser citado o nome dela. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos da existência dessa menina, sabemos da grandeza da sua alma, sabemos do que ela fez, do que ela foi capaz de fazer. Naamã monta uma comitiva e parte então para Israel. Tudo é muito fascinante ao lermos esta história que está lá no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 5. É interessante que o rei da Síria, quando Naamã fala com ele fala assim, olha, vai logo, anda rápido, vai, e leva ouro, leva prata, leva roupas vestivais, vai que eu vou escrever uma carta para o rei. E ele escreve uma carta para o rei, como eu disse anteriormente, falando o seguinte, olha, eu estou te enviando o meu general e para que ele está com lepra para que você o cure. Queridos, quando o rei de Israel lê isso, ele fica todo apavorado. Ele fala assim, o que é isso? Esse rei está querendo, é um motivo para brigar comigo, porque quem sou eu? Eu sou Deus para curar este homem? Ele fica apavorado, ele entra em pânico. Mas o profeta que havia em Israel, o profeta que a menina que estava longe, estava em outro lugar, com outro povo, sabia que havia um rei em Israel. Porque ela não deixou de estar conectada com o seu Deus. Ela não deixou de estar conectada com a sua terra. Mas o rei de Israel, ele não sabia que havia um profeta que falava com Deus e que Deus o ouvia, o profeta Eliseu. Queridos, é tão interessante isso, porque é claro que ele sabia que Eliseu estava ali. E ele sabia de todos os milagres que Eliseu já tinha feito até então. Como essa menina também sabia, mas ele olhou para suas limitações. Ele não tinha comunhão com o Pai, porque quem não tem comunhão com o Pai não sabe do poder do Pai. Para que você possa conhecer o poder do Pai, você tem que caminhar com Ele, você tem que conhecê-lo. Queridos, uma vez, o meu filho, que é casado, ele contou uma experiência interessante. Ele, compartilhando a palavra, ele disse assim, muitas pessoas ouvem falar de Deus, e eu creio que
É isso que o rei de Israel sabia. Ele ouviu falar de Deus. Mesmo estando ali um israelita, ele apenas ouviu falar de Deus. A menina não, ela conhecia. E ele deu um exemplo que foi muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, você pega uma criança. Essa criança, o pai chega para ela e fala assim: olha, filho, hoje nós vamos sair. Você pode escolher para onde você quiser, porque hoje o dia vai ser seu. O que você quiser, papai vai fazer com você. E aí o menino pediu para ir para o zoológico, para ir para o shopping, para ir para o cinema, para tomar sorvete, comer pipoca e etc. Um dia todo especial para ele. Andar de bicicleta. Ele foi andar de bicicleta com o pai, ouviu música com o pai, jogou com o pai. Sabe, foi um dia especial para ele. E ele chegou e falou: nossa, que dia especial. Eu tive tantas experiências com meu pai. E aí, depois de um certo tempo, uma pessoa chega para ele e fala assim: você falou outro dia que você teve experiências com seu pai. E ele diz: sim, é verdade. Então me fale, você conhece seu pai? Claro que eu conheço. Eu tenho muitas experiências com meu pai. É claro que eu conheço. Então fale para mim, qual a fruta que seu pai mais gosta? Ah, não sei. Qual a comida que seu pai mais gosta? Deixa eu pensar. Você sabe que eu não sei? Como foi que seu pai conheceu a sua mãe? Como foi que eles se casaram? Sabe que eu não sei? Qual a música que seu pai mais gosta? Não sei. Resumindo, o filho não sabe nada do pai. Ele teve experiências com o pai, mas não conhece o pai. E assim somos muitos de nós. Temos experiências com o pai, mas não conhecemos o pai. Para conhecer o pai, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a palavra. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Repete aí. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que o rei, queridos, ficou apavorado. Porque ele não sabia que havia um profeta de Deus em Israel. Entre aspas, porque ele sabia, ele o conhecia. Mas, como ele não tinha intimidade, como ele não caminhava, não fazia diferença para ele. Na hora, ele ficou apavorado. Ele não lembrou do que Deus era capaz de fazer. Mas a menina, sim. Essa menina, ela lembrou. Essa menina, ela disse: há um profeta em Israel. E se o meu patrão for lá, ele vai ser curado. Queridos, então, nós temos Naamã. Naamã vai até o profeta. E ele pensa, na mente dele, que o profeta ia chegar, impor as mãos sobre ele, orar com ele, e ele seria curado. Naamã chega ali com uma comitiva. Você já imaginou? Olha, eu moro em Pará de Minas, uma cidade de 100 mil habitantes. Teve há uns quase 8 anos atrás, vamos por 6 anos atrás, na época, a primeira-dama, Michele, ela veio à nossa cidade por causa do esporte. E, queridos, veio uma comitiva, veio o ministro com ela. Vocês têm que ver o auê que foi na cidade, com a chegada da primeira-dama e do ministro. Agora, imagina um general chegando na cidade com uma comitiva, um general que subjugava-os, um general todo poderoso, que já tinha guerreado contra Israel e vencido. O que acontece? O certo seria o profeta e até ele, né? Mas o profeta chega para o seu auxiliar, Geazi, e fala com ele assim: olha, faz o seguinte, fala com ele lá, para ele ir lá no rio e dar 7 mergulhos. E pronto, só isso. E o rapaz, vai lá e fala com ele, fala assim: olha, o profeta, o meu senhor, né, Eliseu, disse para o senhor ir lá para o rio e mergulhar 7 vezes. Gente, esse homem ficou indignado. Esse homem ficou irado. Ele falou: o quê? Eu venho aqui, este cara nem me recebe. Quem que ele pensa que ele é? Eu sou o general da Síria. E lá na minha terra, olha, lá tem muitos rios, muito mais limpos, melhores do que esse. Se fosse para mergulhar, eu mergulhava lá. Agora eu vou mergulhar aqui? Tá de brincadeira comigo. E, queridos, e aqui nós vemos 2 detalhes importantes. Primeiro, que aqueles homens que vieram com eles, que eram subordinados ao general, os soldados ali, chegaram para ele e falaram assim: meu senhor, nós sabemos que realmente existem os rios lá, mas o senhor veio até aqui e ele é um homem de Deus. E ele não falou com o senhor para mergulhar?
custa o senhor mergulhar 7 vezes? O senhor já está aqui mesmo. Queridos, nós vemos aqui o quanto que este homem era um homem bom. O quanto que este homem tinha um coração quebrantado. Porque os seus soldados, aqueles que ele comandava, tinham compaixão dele também. Mas nós vemos que este homem, mesmo com o coração quebrantado, um homem amoroso que nós estamos vendo aí, um homem que realmente assim tinha um cuidado com as pessoas, tinha misericórdia com aquelas pessoas que estavam com ele, ele era muito orgulhoso. O orgulho estava muito alto. Mas naquele momento, ele ouve. Ele é um homem orgulhoso, mas ele ouve. Ele ouviu a sua funcionária e agora ele ouve os seus funcionários. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Porque havia também nele um orgulho, mas havia humildade. Havia o reconhecimento, o reconhecer que ele estava errado, que ele, porque ele reconheceu, olha, eu vou embora, eu não vou entrar aqui não. Mas eles falam, custa o senhor fazer isso? Aí ele se humilha. A palavra de Deus fala assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar. Ele se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou. E então ele mergulhou 1 e nada. Mergulhou 2 e nada. Eu fico pensando, ele, gente, nada, eu tô do mesmo jeito, tá tudo igual. 3 e nada, 4 e nada. Mas isso estava mostrando fé, porque ele perseverou, ele continuou, até que chegou a 7ª e ele foi totalmente curado. Oh, nossa, como que nós podemos aprender tantas coisas lindas aqui. Você quer ser curado? Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo te mostrar se há em você algum pecado oculto, se há algum orgulho que está te impedindo de receber a bênção de Deus, seja ela qual for. Se você está com seu coração com mágoa, peça a Deus para que você consiga perdoar, liberar, que a graça de Deus venha sobre você. Ele então é curado, ele vai embora curado. A história não fala o que aconteceu com a moça, mas fala que ele se converte ao Deus Altíssimo, porque ele volta até o profeta. E ele diz, olha, agora eu sei que existe um Deus em Israel, e eu quero servir a este Deus. Eu tenho obrigações para fazer como um general diante do rei da Síria. Mas enquanto eu estiver lá com o rei, adorando os deuses da Síria, eu estarei adorando o Deus de Israel. Queridos, essa menina que não teve medo, que viveu o amor que Deus fala, que praticou esse amor, que foi fiel, que apresentou para esse general o Deus que ela conhecia. Essa menina salvou uma vida. E eu tenho certeza que não somente ele, outros se converteram. Eu acredito que aqueles soldados, aquelas pessoas que estavam ali, que viram o milagre, eles também se converteram ao Senhor. A sua esposa. Não importa o que aconteceu com a menina depois. Importa que o nome de Deus foi glorificado e exaltado. Tem uma frase que o pastor Márcio sempre diz, e eu tenho essa frase comigo, eu vejo que ela é muito importante. O que importa não é como começa, mas é como termina. E eu termino assim, deixando você refletir. Se existe uma mágoa no seu coração, o que você vai fazer agora que você ouviu e sabe que Deus opera quando há perdão, quando há amor, mansidão, fidelidade, domínio próprio. O que você vai fazer? Comente aqui, fale, compartilhe comigo o que você vai fazer. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.